Começando mais uma escola de investidores, dessa vez falando desse tema que todo mundo ama, que é imposto de renda. A gente recebeu várias dúvidas no último vídeo, então a gente decidiu fazer uma escola de investidores específica sobre esse tema, tá? Aqui, resumidamente, a gente vai falar desde o que é imposto de renda até como você declara as suas ações. Então vai começar agora na escola de investidores, mas você tem que acompanhar a gente até o final. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mariana Abreu. Esse é o França, o responsável pela experiência de cliente aqui na Rico. E hoje a gente vai falar de imposto de renda, tá? Antes de tudo, é importante você curtir esse vídeo e se inscrever no canal para ser comunicado sobre os próximos vídeos que a gente vai fazer. França, seja muito bem-vindo aqui à Escola de Investidores. Eu trouxe você para sanar todas as dúvidas que o pessoal mandou lá no Instagram da Rico sobre imposto de renda. Então vamos começar pelo primeiro, que é dúvidas gerais de imposto de renda, tá? Primeiro, o que é o imposto de renda? Olá, Mari. Obrigado por me convidar. Basicamente, imposto de renda, ele é um tributo anual que ele é cobrado pelo governo federal sobre os rendimentos que qualquer pessoa teve no ano. E aí, a segunda dúvida que a gente teve é quem deve declarar o imposto de renda? Essa é uma dúvida bem comum. Hoje, o corte que tem para 2020, referente a 2019 pelo governo federal, foram pessoas que tiveram um rendimento de R$ 28.500. Então, qualquer pessoa física que teve rendimento de até R$ 28.500 no ano, ele precisa fazer a declaração de pessoa física. Tá. E aí, quem é menor de idade precisa também fazer a declaração do imposto de renda? Na verdade, o menor de idade, a declaração é feita sempre no imposto de renda dos pais, dos responsáveis. Então, quando o menor de idade abre conta na Rico, ele declara um responsável pela conta dele na Rico. Na hora de fazer a declaração do imposto, é sempre na conta do pai ou da mãe que faz as declarações referente ao filho, colocando o CPF do filho como dependente. Ótimo. Porque, inclusive, tem essa dúvida, né, a respeito de pais que querem abrir conta para os filhos, como que faz, quem é o responsável ou não. Recapitulando, sempre que você abre a conta de um menor de idade, você precisa declarar um responsável. Quando for o período de declaração de imposto de renda, ele é feito como dependente, né, de certa maneira, né? Tem um campo que você coloca o dependente, você vai colocar o CPF do seu filho e aí faz a declaração do menor. Ótimo. E aí começam as dúvidas sobre os investimentos de fato, tá? A primeira é, a partir de quantos reais investidos é necessário declarar? Essa é uma dúvida um pouco maior. Como que funciona? Para qualquer investimento em bolsa de valores, você não tem um valor mínimo, tá, Mari? Você precisa declarar qualquer coisa. Então, se você comprou uma ação, se você comprou uma opção, BMF, essas operações em bolsa de valores não tem um valor mínimo. Todos os outros investimentos, ele tem um valor mínimo investido de R$300 mil. Mas é muito importante que você entenda que os R$300 mil engloba carro, engloba casa, engloba um patrimônio total de pelo menos 300 mil. Às vezes as pessoas só colocam um investimento separado de patrimônio e aí causa um problema com a receita. Entendi. Resumidamente, o investimento você sempre declara, né? É que dependendo do investimento você pode ter que ou gerar uma DARF ou você tem o recolhimento direto em fonte, que aí é quando você vai resgatar o investimento e a própria corretora ela já faz o abatimento da alíquota relativa daquele valor, né? Isso. Resumidamente. Legal, e aí vem a parte que gera maior preocupação dos investidores, que é a respeito de ações, né? Então a primeira é, se só comprei e não vendi a ação, eu preciso declarar? Precisa declarar porque ela faz parte do seu patrimônio. E como que é feito essa declaração? Primeiro, a corretora emite um informe de rendimento, que você consegue pegar lá no site, e a declaração vai ser nada mais do que a ação, a quantidade de ações que você tem sobre aquela empresa e qual o valor que você pagou. É muito comum as pessoas acharem que o valor que ela tem que declarar das ações é o de 31/12 de dezembro, mas na verdade é sempre sobre o valor que foi pago pelas ações. Perfeito. E aí a segunda dúvida é, se eu compro ações, declaro, e se eu vendo, como funciona? Aí é um pouquinho diferente. Quando você vende uma ação, a apuração do imposto de renda é dentro daquele mês. Então imagina que em março do ano passado eu fiz uma venda de ações. Eu tenho até o mês seguinte, final do mês seguinte, em abril, para eu fazer a apuração. Se quando eu vendi, se eu tive lucro, qual que é o imposto de renda que eu tenho? Se eu tiver lucro, eu tenho que pagar 15% de imposto de renda. Aí que entra a tão falada DARF. Eu gero uma DARF que nada mais é, traduzindo, que um boleto
para eu poder pagar esse imposto para o governo. E aí na minha declaração anual, que eu vou ter que fazer agora, eu informo que eu paguei essa DARF e qual o valor que foi pago. E aí tem um valor mínimo de lucro que o investidor precisa ter para fazer esse preenchimento de DARF? Na verdade, não tem um mínimo de lucro, existem duas regras. Uma, qualquer venda de ação no máximo, no mínimo até 20 mil reais no mês, o cliente tem isenção. Então, se eu fiz 4, 5, 6 vendas, se eu somar menos que 20 mil reais no mês, eu sou isento de pagar. Se eu passar dos 20 mil, eu pago. E a DARF, aí sim eu tenho um mínimo de valor para pagar. E o mínimo da DARF é de 10 reais. Se eu não atingir os 10 reais, eu acumulo para o mês subsequente. Legal. A outra dúvida é, quando vendo uma ação, já vem descontado o imposto de renda? Bom, acho que ficou claro que você vai pagar, então, depois a alíquota relativa à sua compra e venda de ações, né? Isso. A única coisa que é importante é que o imposto, a DARF, você vai pagar até o último dia útil do mês seguinte. Mas na hora da venda, ele já tem o imposto retido na fonte. Então, toda venda de ação, no dia da venda, é retido 1%. Os outros 14% é pago no mês seguinte. Legal. E aí começam as dúvidas a respeito do day trade, né? Para quem não entende o conceito de day trade, é a compra e venda de ações no mesmo dia. A dúvida é, no day trade o imposto de renda deve ser recolhido diariamente ou mensalmente? Ele é sempre mensal. A única diferença é, como eu expliquei no anterior, é o imposto retido na fonte. O imposto retido na fonte ele é calculado todos os dias da operação, só que todo cliente ele tem que fazer a apuração do mês. Então imagina que teve 20 dias úteis, eu fiz 15, operei em 15 dias. Eu somo esses 15 dias, se tiver lucro, eu pago o imposto de renda que é 20%, é diferente do outro que a gente explicou que é 15%. Se teve prejuízo na soma de todos, eu não preciso pagar imposto de renda. Legal. E teve uma pessoa que trouxe a seguinte sugestão, na verdade, não foi nenhuma dúvida, vocês bem que podiam fazer um passo a passo de fundos imobiliários. Então, vamos fazer o passo a passo dos fundos imobiliários? Fundo imobiliário é uma modalidade de investimento em que todo investidor ele faz investimento especificamente no setor imobiliário. Qual que é a vantagem desse investimento? O rendimento, que é pago anualmente como se fosse um aluguel, esse sim é isento de imposto de renda. E a grande dúvida que vem é, e quando eu vendo uma cota do meu fundo imobiliário? Esta venda, ela sim incide imposto de renda. E o imposto de renda, nesse caso, ele é de 20% sobre o lucro que você teve. E aí, França, como que funciona? O que eu preciso fazer? É o mesmo caso das ações. Eu vendi em março o fundo imobiliário, eu tive lucro, eu vou apurar os 20% e no mês seguinte eu preciso pagar minha DARF. É porque essa é uma dúvida muito comum, né? O fundo imobiliário ele é um ativo negociado em bolsa, então justamente você compra como você compraria uma ação. E aí muitos investidores chegam no site e aí ligam pra gente falando, tô buscando fundo imobiliário, cadê eles? Olha, você compra na seção ações ou você compra no home broker mesmo, exatamente como você faria com uma ação, né? Sim. Legal. E aí vem as dúvidas sobre fundos, que aí não são os fundos imobiliários, são os fundos de investimentos, né? Aqui a gente precisa fazer uma quebra entre fundos de renda fixa multimercado e os fundos de ação. Então a dúvida é, tem que declarar fundos de investimentos de ações? Sim. Qualquer fundo de investimento que você tenha na carteira, você precisa fazer a declaração. Ele também vai constar lá no nosso informe, lá no site da Rico, em que ele vai mostrar para você qual fundo que você tem investido, qual que é o CNPJ do fundo, o nome, qual que é o valor que você fez de investimento e qual que é o valor atual no fechamento do ano. Então, todos os fundos vão estar lá para que você inclua na sua declaração. E aqui vale fazer um adendo que é a respeito do Come Cotas, né? Que é o adiantamento do imposto de renda. Vamos explicar um pouquinho melhor? Esse é um bom ponto, bem lembrado, Mari. O que é o Come Cotas? O Come Cotas, ele incide somente sobre fundo multimercado. Então, se você tiver fundo multimercado, vai ser antecipado o imposto de renda sobre essa modalidade de fundo. E aí você tem o pagamento do Come Cotas no último dia de maio e também no último dia de novembro. Só é importante frisar que somente em fundos multimercados que existe essa cobrança. E além disso, a cobrança padrão é a tabela regressiva do imposto de renda, né? Que aí varia de 22,5% a 15%, dependendo do tempo que você fica. A partir de 2 anos, por exemplo, já está na alíquota de 15%. Esse ponto, Mari, é bem importante, que até pegando um gancho para explicar para vocês o que é essa tabela regressiva. Essa tabela regressiva ela incide sobre os fundos, mas ela também já incide sobre todos os ativos de renda fixa, que já pode matar 2 coelhos numa cajadada só. Então, como que ela funciona? Quanto mais tempo você fica com o investimento, menor é o seu imposto de renda. Então, ele começa lá com 22,5% para os primeiros 6 meses,
e após 2 anos ela termina com 15% de imposto de renda. E lembrando que na renda fixa, né, os ativos que têm a tabela regressiva do imposto de renda são Tesouro, CDB, LC e o COI, tá? A gente tem alguns ativos isentos, mas aí a gente conta um pouquinho mais deles depois, Bom. tá? Quer explicar também a diferença da cobrança da alíquota do imposto de renda no caso dos fundos de ação? Claro, Mari. Os fundos de ação, ele tem uma alíquota diferente. Ele é cobrado 15% sobre o rendimento, assim como acontece quando você compra uma ação sozinho, por conta própria, lá no seu home broker ou no site da Rico. Perfeito. E aí vem as dúvidas a respeito da papelada, que aí são os informes. Então vamos lá. A primeira é, como eu consigo as notas de corretagem para fazer a declaração? Aí eu acho que é o caso de separar o que é a nota de corretagem e o que é a nota de negociação, né? Vamos lá, nota de corretagem, onde que eles conseguem no site? Vamos lá, acho que vale primeiro, Mari, explicar um pouquinho quais que são os arquivos, o que é necessário para você fazer uma declaração. Perfeito. Então, primeiro, que no site da Rico você vai encontrar praticamente todos os documentos que são necessários para você fazer sua declaração de imposto de renda no sentido de investimentos. Então lá você vai ter o seu extrato de conta corrente com todas as movimentações, as notas de corretagem. Para quem nunca ouviu falar, a nota de corretagem é para quem opera em bolsa. Então quem compra ação, quem compra opção, fundo imobiliário, vai estar lá disponibilizado. Todos os dias tem uma nota, a gente vai conseguir gerar do ano. E também vai ter o informe de rendimento. Dentro do informe, aí ele vai constar todos os seus investimentos. O que você tem de ação, o que você tem de fundo, tesouro direto, CDB, todos os ativos que englobam seus investimentos vão estar dentro desse mesmo arquivo. Legal. E quando que sai esse informe mesmo? Ele sai no último dia útil de fevereiro. Então, no último dia útil de fevereiro, você vai acessar o site, após logar, no lado esquerdo ele vai ter um menu Imposto de Renda. E eu fiquei sabendo que lá tem uns vídeos ótimos também sobre como que você consegue usar esses documentos na hora de fato, fazer a declaração lá no site da Receita Federal, né? Tem alguns vídeos que ajudam ali a orientar o investidor. Sim, a gente fez, na verdade, 2 formas de educar e ajudar na hora do imposto de renda. Então a gente fez alguns vídeos que tem algumas pílulas específicas de cada investimento e como eles funcionam, e a gente também vai disponibilizar um e-book. O e-book é muito legal porque o e-book ele tem um passo a passo mostrando até como você tem que fazer dentro do sistema da Receita. Então ali ajuda bastante. Acho que quando você já fez alguma declaração diferente ou teve que preencher um documento que na internet tem um passo a passo, é isso que a gente buscou fazer por imposto de renda. Legal. E aí a última dúvida para poder a gente fechar é, a B3 envia um relatório anual? A B3 ela envia um único arquivo que na verdade é super específico, que é de BTC, que é sobre aluguel de ações. Então, sobre aluguel de ações, tudo que o investidor teve de rendimento com o aluguel de ações ele recebe, mas como a gente falou lá no site da Rico no informe, do lado esquerdo tem todas as informações necessárias. Bom, pessoal, essas foram todas as dúvidas que a gente recebeu de vocês no Instagram. Eu espero que esse conteúdo ajude vocês nesse período de declaração de imposto de renda. Além disso, a gente vai disponibilizar alguns links de conteúdos que tem lá no blog da Rico, desde imposto de renda em geral, até como que você preenche a sua DARF, tá? Se ainda tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários, porque a gente tem o Escola Responde, onde a gente faz um compilado de tudo que não ficou claro nesse vídeo. E olha que foi conteúdo bastante que o França fez pra gente. Então você pode contar com a gente sempre que tiver dúvidas sobre imposto de renda e até o próximo vídeo.